Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho e o boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, a visão se clareando, até que um dia acordei. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Tudo aquilo que eu venho falar aqui são coisas que eu uso para minha vida, né? E elas fazem sentido para as coisas que têm valor para mim, né? Então, assim, isso é uma questão de integridade, né? Íntegro é aquele que sente, pensa, fala e age da mesma forma, né? Então, eu acredito que um dos maiores desafios no momento de hoje, que a gente está vivendo, né, com tantas pessoas falando, dando opinião e tal, é cada um de nós entender que o grande chamado é a autorresponsabilidade, né? Quando a gente é criança, né? Eu, por exemplo, que eu sempre fui muito ruim em matérias matemática, química, física, né? Eu sempre fui apaixonada por arte, adorava escrever, coisas desse sentido. E aí, obviamente, quando tinha a prova, e era obrigada a fazer a prova e passar na prova, porque senão eu ia estar eternamente lá ainda, né? Aí a gente cola, né? Que é o quê? Colar é quando você delega ao outro uma responsabilidade que teoricamente é sua, mas também entra que aquilo, né? Se você tirar uma nota boa, o mérito é do outro. Se você tiver uma nota ruim, a responsabilidade é sua, né? Porque, na verdade, é uma escolha que a gente tem baseado numa visão que a gente tem sobre uma falta de capacidade, ou achar que o outro faz melhor do que a gente, ou pensa de uma forma melhor que a gente opta por seguir aquilo que o outro está falando. O problema é que muita gente cola na vida. E aí, no momento desses, onde tem um grupo falando uma coisa, outro grupo falando outra, tem tantas coisas relacionadas à teoria da conspiração, sai de casa, fica em casa e tal. Se a gente não tiver uma raiz muito forte, você pira, né? E aí, esse é o grande barato de tudo que está acontecendo, né? O humano está sendo chamado na marra a amadurecer, né? E é uma coisa que eu já falava há muito tempo, né? Em vários sentidos, que eu não acredito em vítimas. Nós somos escolhedores da nossa vida e dos caminhos que a gente tem, né? E muitas vezes a gente escolhe baseado na nossa falta de conhecimento, mas de qualquer forma, mesmo quando eu estou entregando para o outro uma responsabilidade, uma escolha, eu escolhi entregar para ele. Então, ainda assim, eu estou escolhendo, né? Não tem como. A gente vive fazendo escolhas na nossa vida. Tudo que eu venho colocar aqui é coerente com aquilo que eu vivo. E aí eu venho aqui expor, não impor. Até porque isso não existe, isso é impossível, né? Então, assim, quando eu venho expor o que as minhas ideias, a minha forma de viver,
É como uma maneira que eu tenho de contribuir, porque tantas pessoas contribuíram na minha vida com o olhar que elas tinham, né? Então, a minha forma de contribuir, como eu sou muito falante, como eu gosto de cantar e tal, isso é da minha alma, eu venho aqui fazer a minha contribuição, mas não significa, galera, que isso seja a verdade absoluta, né? Porque ela é uma verdade para a minha vida, baseada nos meus valores, né? Então, quando eu vou colocando tudo isso que eu acredito, é baseado em tudo que eu sou, em tudo que eu acredito como humanidade, né? Então, e cada um com os seus valores. Quando eu falo que eu acredito muito que esse movimento é um movimento para uma transformação do bem, é porque, na minha forma de ver, quando eu olho para a sociedade da forma que ela estava indo, não é uma forma que eu considero que era o bem para todos, né? Em momento nenhum da minha vida, eu fui a favor da pena de morte. Em momento nenhum da minha vida, eu acreditei que uma pessoa, por ser negra ou por ser gay, ela é menos. Eu acredito que a humanidade pode sim viver numa igualdade no sentido de condições básicas de vida, de felicidade, de respeito. E o que a gente menos tinha era isso, né? Principalmente no Brasil, com tudo que veio acontecendo e tal, era esse ódio, né? Essa divisão que tinha e essa gana por morte. Isso nunca foi, desde menina, é da minha alma, isso nunca foi meu. Então, o meu olhar sempre foi para um outro lado, né? Eu larguei uma carreira tradicional de direito, formada em direito, tirei a OAB, eu larguei para cantar, para seguir o meu coração. E aí, quando eu vejo pessoas falando, né, sobre a questão de desemprego e tal, eu sou uma eterna desempregada, né? Eu sou uma desempregada, então as pessoas, quando elas me contratam, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, para fazer as coisas. Eu não estou falando aqui de um lugar privilegiado, entende? Eu tenho o privilégio de escolher meu coração e de acreditar, eu sempre falo, né? Meu sócio é Deus. Meu sócio é Deus. Ele nunca me deixou faltar nada e nunca vai me faltar. E eu acredito nisso. Isso é base na minha vida, né? E aí, quando eu venho falar para as pessoas, eu vou falar baseado naquilo que eu vivo, que eu acredito. E a vida corresponde para mim uma coisa que eu tenho uma fé inabalável, né? Sempre digo e vou reforçar que é hora de cada um se responsabilizar pelas suas escolhas. Parar de delegar ao governo, porque o cara falou, eu fui pra rua, depois, se você for pra rua, você foi porque você quis. Ou, a imprensa tá falando pra ficar em casa, eu fiquei em casa e depois, você ficou porque você quis. Tudo é escolha. E você está sendo chamado, você, eu e todos nós, a definitivamente tomarmos posse de poder de escolha. Isso é o empoderamento de verdade. Esse é o verdadeiro empoderamento, que sempre existiu e agora cada vez está ficando mais claro e mais chamado. Empodere-se de você, ou você vai continuar a vida inteira colando na vida de outras pessoas. Cadê a sua integridade? Cadê os seus valores? Se você não tem, eu acho que é um bom momento para você começar a fincar raízes e saber o que realmente você dá valor nessa vida e qual é a sua linha de conduta. Seja ela qual for, que você tenha uma integridade nisso, entendeu? Porque é isso que a vida vai cobrar, integridade. Não existe certo e nem errado. Existe a gente caminhar na vida de acordo com aquilo que realmente a gente acredita. Vai ficar colando? É uma escolha sua. Vai quebrar a cara? Escolheu. Vai se dar bem? Escolheu também. E assim é daqui pra frente. Tá bom, galera? Expor
e não impor. A minha sugestão é que você fique em casa. Mas, se você quiser sair, é uma escolha sua. Quem disse que isso é uma coisa que alguém pode decidir por nós, né? Ninguém está preso com algema. É uma questão de consciência baseada nos valores que você tem. Faça a sua escolha e não coloque a culpa em cima de ninguém. Porque mesmo se você estiver colando ou do presidente ou da imprensa, quem vai responder pelas consequências é sempre você. Sempre foi assim e daqui para frente sempre será. Bem-vindo ao mundo adulto.